Olá! Hoje a igreja recorda agradecida o testemunho de São Domingos de Gusmão, um guardião fiel da doutrina da igreja. Domingos foi um sacerdote fundador da Ordem dos Padres Pregadores, cujos membros aos poucos se tornaram conhecidos pelo nome de frades dominicanos. Ele nasceu na Espanha, num pequeno vilarejo da região de Castela, no dia 24 de junho do ano 1170. Seu pai chamava-se Félix de Gusmão e sua mãe Joana Daza. De fato, uma família muito rica de bens materiais, porém muito mais rica por sua fé e amor a Deus. Tanto que, além de São Domingos, um outro filho deles, irmão mais velho, chamado Manés, também foi beatificado pela igreja. Se encontraram um outro irmão chamado Antônio, não canonizado, porém falecido com muita fama de santidade. Quem escolheu o nome de batismo de São Domingos foi sua mãe, com um detalhe já na gravidez. Ela fez isso em homenagem a um outro grande santo de sua devoção, São Domingos de Silos. Segundo os relatos da biografia de sua mãe, ela realizou uma novena pedindo a Deus muitas graças pelos méritos de São Domingos de Silos em favor do filho que estava esperando. Conta-se que ainda que no 7º dia da novena, São Domingos de Silos apareceu-lhe em sonho e anunciou-lhe significativas revelações sobre o futuro do bebê que ela estava esperando. Assim, então, já na infância, o pequeno São Domingos já dava sinais de uma inteligência aguçada e muito amor a Deus. Sempre que podia, realizava gestos de misericórdia para com os mais pobres. Na cidade onde cresceu, após amadurecer sua decisão, vendeu todos os seus pertences, inclusive pergaminhos e outros objetos caros que eram usados em sua formação, a fim de angariar fundos para o socorro dos doentes, dos pobres e dos necessitados que encontrava pelo caminho. Na sua infância, sentiu-se muito chamado para o ministério sacerdotal. Assim, a concluir seus estudos, foi ordenado padre, tinha na época 24 anos de idade. Após sua ordenação, foi trabalhar na diocese de Osma. Lá, distinguiu-se por sua inteligência e grande eficácia no exercício do ministério. Quem é fiel no pouco, Deus confia mais, não é verdade? Domingos então foi convidado pelo rei Afonso VII para ajudá-lo em questões diplomáticas de seu governo. Foi ainda designado para representar a Santa Sé em desafiadoras missões com vários povos e nações, onde se fazia necessário grande capacidade diplomática e sabedoria. No caso de São Domingos, esses atributos foram potencializados com certeza por sua relação com Deus. No seu tempo surgiu uma heresia que se tornou muito conhecida como a heresia dos albigenses e cátaros. Esses equívocos de fé tinham suas raízes no sul da França e consistia na disseminação de doutrinas de reencarnação, de espiritismo, etc. Por isso, então, Inocêncio III, o papa da época, enviou São Domingos para esse lugar acompanhado de Diego, um outro intelectual da fé. Diego, porém, faleceu de modo repentino e São Domingo, então, teve que enfrentar, vamos dizer assim, esse desafio sozinho, essa difícil e árdua missão de defender a fé e orientar os fiéis nessa região francesa. Conduzido pelo Espírito Santo, São Domingos cumpriu sua tarefa com máxima eficiência, usando sempre como armas a pregação da palavra de Deus e o seu testemunho de vida. Depois, em 1207, ele liderou a fundação do primeiro mosteiro da ordem na cidade de Santa Maria, destinado a mulheres. As irmãs desse mosteiro dariam apoio e auxílio a várias moças que, na época, sem horizonte de sentido e de vida, estavam com certeza destinadas a uma vida de prostituição e a trabalhos escravos devido às crises econômicas na região. Foi ali então, na igreja desse mosteiro, o lugar onde a Virgem Maria, a doce mãe de Jesus, apareceu para São Domingos. Entre as mensagens que recebeu, a Virgem pediu a ele que fosse difundida a devoção e a oração do Santo Rosário. Se seus pedidos fossem atendidos, os frutos seriam a conversão dos hereges e o fim das perseguições contra a igreja. Foi justamente devido a essas revelações que os padres dominicanos ficaram conhecidos como os guardiões do Santo Rosário. À medida que o tempo foi passando e a fama de santidade de São Domingos ia se espalhando cada vez mais por toda a Europa, começava também assim a atrair muitas e muitas pessoas que, como ele, almejavam seguir essas inspirações espirituais e de apostolado. Nasceu assim, então, um pequeno grupo de jovens entusiasmados, liderados por ele. O grupo foi chamado de Irmãos Pregadores. O movimento cresceu e São Domingos sentiu no coração que era preciso fundar uma ordem religiosa que oferecesse uma proposta nova de anúncio e vivência do Evangelho adequada àquele tempo que a igreja vivia. O próprio Papa dirigiu-se a eles com um título que predominou depois
depois Ordem dos Frades Pregadores. A fama de São Domingos foi se tornando então cada vez mais popular e os fiéis os chamavam de Irmãos Dominicanos. Os membros dessa obra eram vistos como homens sábios, austeros e pobres de coração. Seus dons distinguiam-se tanto pela grande capacidade intelectual, mas também pela profundidade espiritual. Além do temor a Deus e pregações muito bem fundamentadas nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja, eles também tinham uma capacidade de atrair realmente o coração dos fiéis. Por fim, então, contemplando essa obra que superou todas as suas expectativas pelos frutos, São Domingos então faleceu no dia 8 de agosto do ano 1221. Na época ele tinha 51 anos de idade. Junto com sua fama de santidade, se espalhou também diversos milagres atribuídos à sua intercessão. Foi canonizado 13 anos após sua morte. Sua cerimônia foi presidida pelo Papa Gregório IX, que por sinal era amigo pessoal do santo. Que Deus então abençoe por intercessão desse pastor fiel todos os bispos da nossa igreja, para que não desanimem no pastoreio dos fiéis. Digamos então com fé: São Domingos, pastor fiel, servo incansável do Senhor, rogai por nós.